A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo nós desejamos estar falando sobre a submissão de Jesus como filho. E vamos tomar como base Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus e o Pai são um. Antes de que Jesus veio a este mundo, a glória de Deus era inatingível. Ninguém conseguia atingir a glória de Deus. O ser humano, por causa do pecado, não conseguia ter acesso à glória de Deus. O Pai e o Filho são um, apenas um, desde o princípio. Os dois lado a lado, Jesus ambos têm o mesmo poder, a mesma sabedoria, dos mesmos atributos, e existiam juntos ao mesmo tempo. Então, quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, significa que havia uma unidade tão perfeita entre ambos que se tornava um. E na criação nós vemos que tanto o Pai quanto o Filho estavam ali na criação. O Pai falava e disse Deus, haja luz. E o Filho era esta palavra que saía da boca de Deus. Então o Pai era a autoridade e o Filho se submetia a essa autoridade, mesmo lá na criação. Então, o Pai e o Filho são iguais, mas há uma distinção em pessoa entre o Pai e o Filho. E houve um acordo entre o Pai e o Filho na sua deidade. Em Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 8, diz que Jesus humilhou-se duas vezes. Duas vezes. Primeira, do versículo 5 a 7, ele disse que ele esvaziou-se de Cristo. Ele esvaziou-se de sua glória. Ele esvaziou-se da glória, do poder, posição e imagem em sua deidade. E depois ele diz que ele esvaziou-se do quê? Do versículo 8 ao 11. Ele humilhou-se em sua deidade. Ele humilhou-se como homem, se tornando escravo até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E então, por causa disso, o Senhor então escolheu voluntariamente ser o Filho, submetendo-se à autoridade do Pai. Por isso ele disse que o Pai era maior do que ele. A posição do Filho foi uma escolha voluntária do nosso Senhor. Ele escolheu ser filho, se tornar homem. Então, na deidade existe, então, uma harmonia plena entre o Pai e o Filho, a igualdade. Todavia, foi feito, então, um acordo entre eles para que o Pai se tornasse a representação da autoridade e o Filho se tornasse a representação da submissão. Então, para se submeter, Jesus teve de esvaziar-se de si mesmo, de toda a sua glória, todo o seu poder, todos os atributos divinos em sua deidade. Ele teve também de tomar a forma de um escravo, humilhou-se a si mesmo, ou de si mesmo. Somente assim ele pôde, então, receber a qualificação para a submissão. Portanto, submissão é algo criado pelo Filho de Deus. Pelo Filho de Deus. Então, antes da encarnação do Filho, o Pai e o Filho compartilhavam da mesma glória. Quando o Senhor Jesus, então, veio à Terra como homem, ele abriu mão da autoridade e também assumiu a sua posição de submissão. Ele aplicou o seu coração durante toda a sua vida para tornar-se escravo, para ser limitado no tempo e no espaço como um homem.
Ele, como homem, ele aprendeu uma coisa de cada vez, né? Aprendeu do Pai uma coisa de cada vez. E o Senhor, então, humilhou-se a si mesmo, não os outros. Ele humilhou os outros pessoas, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Foi uma morte dolorosa, humilhante e vergonhosa. Então, no final, Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quem se humilha será exaltado. Este é, então, o princípio estabelecido por Deus e praticado, e deve ser praticado por todos aqueles que estão em Cristo, estão ligados no corpo de Cristo. Então, que Jesus seja o nosso modelo. E quanto mais você obedecer e se submeter às autoridades, mais Deus, o Pai, o exalta através dessas autoridades que você submeteu. Deus usa essas pessoas que estão acima de você para te exaltar e colocá-lo numa posição de destaque, um lugar de honra para a glória do Senhor Jesus, como aconteceu com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém.